Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de EBD e eu fico muito feliz por estar aqui com vocês, aprendendo junto com vocês, né? E para começar essa EBD, gostaria de começar com uma oração, né? Para que Deus ele fale através da minha vida para vocês e que Ele nos ensine como sempre faz. Oremos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te peço por mais esse estudo, Senhor Deus, que o Senhor possa estar trazendo clareza na nossa mente, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, amor pela Tua palavra, que nós possamos, Senhor Deus, entender tudo aquilo que o Senhor diz para nós, que nós possamos ter sede, Senhor Deus, de Ti, que nós possamos ter fome da Tua palavra, Pai, e que nós possamos entender que ela é o nosso alimento diário. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar de um tema que eu particularmente gosto muito e eu tenho estudado um pouco sobre ele, porque desde quando eu entendi isso trouxe uma vontade de conhecer mais a palavra de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar sobre tipologia bíblica. O tipo, ele é algo que foi revelado no Antigo Testamento, que dizia o que iria acontecer no Novo Testamento. Ele traz uma riqueza de informações muito grande, né? E ele traz revelações daquilo que Deus queria falar conosco, queria dizer no Novo Testamento. Para dizer o termo, né, da palavra, tipologia é um tipo especial do simbolismo. O simbolismo é algo que representa uma outra coisa. Ou seja, existem diversas, passagens no Antigo Testamento que revelam, que são revelados no Novo, do que iria acontecer no Novo. Mas ele não é dito de uma maneira, assim, às vezes muito clara. E a gente pode entender essa revelação apenas no Novo Testamento. Agora, por que é importante a gente estudar a tipologia, né? A gente vê a importância porque a gente entende a relação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Porque tudo que foi dito no Antigo era a revelação de Cristo. Então a gente não pode, como cristãos, como filhos de Deus, anular a palavra dele. Porque às vezes a gente só pensa no Novo Testamento, não, porque só o Novo Testamento importa, eu posso excluir o Antigo. Mas não, a Bíblia, ela foi feita para ser estudada por completo. É uma revelação de Deus para a nossa vida. E quando às vezes a gente só lê o Novo Testamento, a gente não entende muita coisa. A gente não entende o propósito de Deus. A gente não entende o plano completo do Pai. A gente não entende, talvez, o que é pecado. Às vezes a gente só tem um deslumbre do que aconteceu, mas a Bíblia ela é completa, ela é a verdadeira palavra de Deus. Então a gente precisa estudar também o Antigo Testamento. É muito importante para que a gente possa entender o Novo. O Antigo Testamento é a revelação do que iria acontecer no Novo Testamento, né? A obra completa de Deus, ela é revelada no Novo Testamento. O Novo Testamento, na verdade, é a concretização do Antigo Testamento. Então, a gente, tem que, às vezes, parar para refletir e estudar, de fato, a palavra de Deus. Porque foi Ele que deu a nós, para que nós pudéssemos aprender dele e entender, né? A gente, como um ser tão pequeno, a gente tem a oportunidade de entender aquilo que Deus quer para nós, através da palavra dele por completo. Bem, e é importante, lá em Romanos 15:4 diz: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, aqui, só pra gente contextualizar, Paulo está escrevendo uma carta para os romanos. Então, os romanos, como diz, muitos deles não eram judeus. Eles não eram um povo israelita. Então,
Aqui ele está dizendo que tudo que foi escrito na palavra de Deus, né, na Bíblia, na antiguidade, ela foi escrita para o nosso ensino. Então a gente precisa se debruçar na palavra de Deus e entendê-la por completo, porque ela mesma revela tudo a nós. Então, para que você e eu possamos entender, né, tudo isso que foi dado na introdução dessa aula, vamos abrir a nossa Bíblia em João 3 e a gente vai ler do versículo 13 ao 16. Então pega aí a sua Bíblia, seu smartphone, seu computador e vamos nos debruçar na palavra de Deus para que a gente possa entender aquilo que Deus ele já revelou a nós. Vamos começar a partir do versículo 13 então, que diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Continuando aí, né, no 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo muito conhecido, né, entre nós. Com certeza você já sabe ele de cabeça, o versículo 3,16 de João. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você é sobre o versículo acima, né? Os versículos acima, na verdade. O versículo 14 e o versículo 15. Mais precisamente, o versículo 14. Aí a gente vê, né, uma citação do Antigo Testamento, né, de algo que aconteceu no Antigo Testamento e que está sendo revelado no Novo Testamento. Mas será que a gente entende esse contexto, né? Será que a gente entende por que Jesus falou isso, né? Aqui na passagem ele está falando com Nicodemos. Por que Jesus falou isso, né? Por que ele pegou algo do Antigo Testamento e trouxe ao Novo? Talvez você nem tivesse se atentado, né, a esse versículo, né? Vou ler de novo só pra gente, né, ficar com ele na mente. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então vamos ver lá no Antigo Testamento o que é essa serpente, por que Jesus está falando que para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, que tipo de ligação tem isso, né? Então nós vamos abrir lá em Números 21 e vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Então vamos agora, né, voltar aí ao Antigo Testamento. Números 21, do versículo 4 ao 9. A gente vai precisar ler, né, a história inteira daqui, né, do que estava acontecendo com o povo de Israel, mas só para contextualizar, o povo de Israel já tinha saído do Egito, eles estavam, né, na fase de peregrinação no deserto. Então, começamos aí a partir do versículo 4. Então partiu do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido
que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a da bronze, sarava. Agora que a gente leu esses versículos, nós vamos analisar, né? O porquê que Jesus falou aquilo, né? Qual a relação que ele tem com o amor de Deus, com Cristo Jesus. Aí a gente pode começar pelo versículo 5, que o povo, ele se queixa, né? Se você ler aí, né? E o povo falou contra Deus e contra Moisés. As pessoas estavam reclamando do próprio Deus, né? Um sentimento de ingratidão por todo o livramento, por todos os milagres que Deus tinha feito a eles, né? Ele primeiro livrou eles da escravidão, depois ele acompanhava esse povo pelo deserto, não deixando eles passarem nenhum tipo assim de necessidade, né? E o povo mesmo assim estava reclamando. Engraçado que antes disso, os israelitas tinham acabado de conquistar, né? Eles tinham acabado de vencer uma batalha. Qual é a relação que isso tem, né? Acho que a gente nem precisa tão profundamente para dizer que isso significa o pecado, né? O pecado é a nossa ingratidão com relação a um Deus que nos criou, um Deus que, a propósito, né, nos deu a salvação. E a gente, mesmo assim, reclama, às vezes a gente, né, perde essa ligação com o Pai. Em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o nosso pecado nos faz nos afastar da glória de Deus. Então, assim, né, como o povo aqui, ele está representando a nossa vida, representando a nós, pecadores. O segundo ponto aí, é logo no versículo seguinte, né, que Deus, ele manda matar o povo. Romanos 1:18, fazendo a ligação do Novo Testamento, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então, Deus mandou matar. Por que Deus mandou matar essas pessoas? Porque eles já tinham perdido a glória de Deus, né, com eles estavam em pecado. Então, o pecado, ele acende, né, a ira de Deus, porque Deus, entre os atributos de Deus, né, está que ele é santo, pecado algum, assim como Jesus não existia pecado algum. Então, quando a gente peca, né, a gente acende a ira de Deus. Tanto que em Cristo, essa ira foi depositada no próprio Jesus, né, que veio encarnado e ele morreu em nosso lugar. Então, essa ira foi completamente depositada em Jesus. Você imagina só, né, Jesus, ele receber toda a ira divina, toda a ira que deveria ser depositada em nós, né? Não só o castigo da morte, né, como vemos aqui que muitas pessoas morreram, mas a ira contra o pecado, porque Deus é um Deus santo, ele é um Deus justo. E por ser ele ser santo e justo, que ele mandou matar essas pessoas, né? Através de serpentes venenosas. Então, nós temos que ser muito gratos a Deus, né? Fazendo aí um paralelo a João, porque ele tinha a ira dele. E Deus escolheu amar a nós, e ele depositou toda essa ira no seu Filho Jesus, né, que se esvaziou de sua glória nos céus e desceu para que nós pudéssemos viver. Mas continuando aí, né, no versículo 7, Moisés, ele intercede, né, pelo povo para que eles sejam salvos. Em Romanos 8:34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é o nosso mediador, né? Quem é o mediador entre Deus e os homens? É Jesus.
Então aqui Moisés está representando Jesus. Jesus intercede por nós. Ele intercede pela nossa salvação. Ele intercede pelos nossos pecados. Ele intercede pelas nossas vidas, né? E ele está à direita de Deus fazendo isso. E quando nós entendemos que ele, assim que ele morreu, né? E ele se deu a esse direito de fazer isso por nós. E ele é o único que pode nos dar a salvação. Continuando aí, né, nesse último ponto, que é o versículo 8 e 9, que Deus salva o povo através da serpente levantada. As pessoas que olhavam para a serpente, elas eram curadas, elas eram livres da morte. Em Romanos 6:5 diz assim: porque foi como se tivéssemos morrido com ele, e agora partilhamos com ele de sua vida. Na ressurreição, a nossa velha natureza foi pregada com ele na cruz. Tudo aquilo que em nós servia de alimento ao pecado foi como que destruído, de forma que não mais fiquemos sujeitos ao domínio do pecado, porque quando morremos para o pecado, ficamos libertos do seu poder sobre nós. Então nós aprendemos aqui que, né, o pecado, ele leva à morte. E é uma morte real. Não é apenas uma morte física, mas é uma separação da glória, da eternidade com o Pai. E quando Jesus, ele morre, ele nos dá esse direito de sermos livres, de liberdade, de vida, vida e abundância. Ele partilha conosco a ressurreição. Ele partilha conosco. E é como se a nossa velha natureza, né, assim como disse aqui, a nossa velha natureza, ela foi pregada na cruz. Então tudo aquilo que nos condenava agora está em Cristo. E a gente vê nesses versículos, né, 8 e 9 aqui de Números 21, a misericórdia, a salvação de Deus, que nós não merecemos. Nós não merecemos, assim como esse povo que estava reclamando, que só vivia reclamando e agora tinha reclamado do próprio Deus, que tinha feito tantas coisas para ele, que tinha dado tanto, que tinha feito tanto por eles, demonstrado já tanto o seu amor, sua graça. E mais uma vez o povo se ira. Então Moisés, ele ora, ele intercede pelo povo, né? É o papel de Jesus na nossa vida, como mediador, como intercessor. E depois que Moisés ora, Deus manda Moisés levantar a serpente de bronze, e para que todo mundo que olhasse para ela pudesse ser salvo. Então nós vemos aqui, né, a representação de Jesus que foi levantado naquela cruz e que toda a ira divina foi derramada sobre ele, e ele nos deu acesso de volta ao Pai. E não apenas isso, ele nos deu acesso à vida, a vida eterna. Então nós somos livres em Cristo Jesus. Então assim a gente pode entender o contexto de João 3,16. Vamos fazer aqui um paralelo. Vamos ver de novo lá em João 3,16, para que possamos entender de fato o que Jesus queria revelar a nós quando ele pegou esse tipo do Antigo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento, é claro que foi algo que aconteceu, mas foi um símbolo, né? Porque não foi de uma maneira clara que isso tinha acontecido, mas era Deus já revelando o que ele iria fazer. E o próprio Jesus pega esse acontecimento, né? E se revela em João 3,16. Então vamos ver aí, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que de tal maneira é essa? É a misericórdia de Deus, mesmo nós não merecendo. É um dom gratuito de Deus. Isso vem de Deus. Percebe-se que, né, através claro que a oração de Moisés, que representa o nosso mediador Jesus, é só através disso que Deus, ele salva, que ele nos dá acesso à salvação. Então, não é um dom nosso, não foi,
porque a gente merecia. Pelo contrário, a gente merecia mesmo a condenação, né? A separação completa do Eterno. E aqui tá, né? Que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o Filho, a salvação. A salvação vem de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele anula a morte, o castigo do pecado que nós merecíamos, ele transfere ali para Jesus e ele nos dá acesso à salvação. Então a gente aprende aí, né, com Moisés, que as pessoas, elas precisavam olhar para a serpente, para elas serem curadas e salvas. Então, assim, o que Jesus disse aqui é que a gente precisa olhar para Ele. A gente precisa olhar para Ele para ter acesso à vida eterna. Nós precisamos entregar nossa vida a Ele. Nós precisamos crer, amá-lo, respeitá-lo, né? Nós precisamos crer, amá-lo, seguir os seus mandamentos e entender a sua palavra, porque ela já foi revelada a nós. Então, o que eu quis trazer para você hoje aqui é esse amor pela palavra de Deus. Às vezes a gente lê assim mesmo de uma maneira tão corrida, mas a gente não consegue entender a profundidade do que Deus quis revelar a nós. E ela já foi revelada lá no Antigo Testamento e traz a sua luz no Novo Testamento. E não só esses versículos aqui, mas tem outros, né, que a gente pode ver da própria palavra sendo revelada. Como vocês puderam ver, né, a gente viu aí Romanos, né, paralelo a Números, as revelações. Então você pode ler depois aí com calma, deixar as referências aí no vídeo para vocês também, para vocês verem. Então é isso. Espero que isso possa ter trago luz, né, à sua mente e um profundo amor pela palavra de Deus por completo, que o Antigo Testamento não é o Novo Testamento, pelo contrário. Ele traz muita riqueza de informações, de detalhes que é necessário que nós conheçamos para entender por completo o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas, o amor dele por nós, tá bem? Então, muito obrigada, que vocês possam ter um ótimo dia e até mais.